Fala galera, e hoje começando mais um vídeo pra vocês, né? Aqui no meu canal no YouTube, Brasília Futebol. Sim, enfim, hoje falar sobre um grande jogo, né? Jogão, jogaço, mais um jogo ótimo, espetacular, mais um jogaço da Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo FIFA 2026, né, nos Estados Unidos, México e Canadá. Jogo do grupo L, né? O grupo da Inglaterra e da Croácia. Acabaram de se enfrentar agora há pouco, né? O jogo terminou às 7 horas, menos de uma hora atrás, né? Lá no estádio AT&T Stadium em Arlington, Dallas, né? Em Dallas, no Texas, né? A Inglaterra venceu a Croácia por 4-2, esse jogaço da Copa do Mundo. Começou com o pé direito, com os 3 pontos, garantiu os 3 pontos e já momentaneamente a liderança do grupo L, né? Claro, só pode ser ultrapassado se uma das duas seleções que vão se enfrentar agora, que é Gana e Panamá, vão se enfrentar daqui a pouco, lá no estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, né? Se elas vencerem por 3 ou mais gols de diferença, né? Aí a Gana, ou se vencer por 3 ou mais gols de diferença, assume liderança. E se o Panamá vencer, a mesma coisa, o Panamá assume liderança, né? Se vencer por 3-0, Gana assume liderança, 3 gols de diferença, né? Já que a Inglaterra ganhou por 4-2, 2 gols de diferença, o saldo 2, né? Se ganhar por 3-0, por 4-0, 4-5-0, 4-1, 5-2, né? Se ganhar pelo menos o placar 4-2, obviamente, aí vai definir o número que vai ficar em primeiro quem tem menos cartões, né? Que tomou menos cartões, né? Se tiver a mesma quantidade de cartões, aí não sei, acredito que fair play, alguma coisa assim, né? Agora, se ganhar por 2 gols de diferença, sem ser de 4-2, só de 2-0, 3-1, a Inglaterra líder pelo número de gols marcados, né? Porque critérios de desempate, primeiro número de vitórias, depois saldo de gols, depois gols marcados, né? Depois cartões fair play, né? Que é entre cartões amarelos e cartões vermelhos, né? Expulsões. Se ficar tudo empatado, depois tem que ver. Eu tenho até conferir todos os critérios de desempate, né? Na Copa do Mundo. FIFA 2026 dessa edição, né? Mundial. Mas essa que 42 seleções, a primeira 42 seleções estão muito diferentes, né? Mas enfim, de qualquer forma, né? O que interessa, no vídeo de hoje falando meu bolão, palpite, né? Meu placar de jogo, projeção de jogar, Gana e Panamá, né? A seleção de Gana tem alguns jogadores, como 2 irmãos que jogam, né? Jogam na mesma seleção, né? São irmãos, né? O André e o Jordan Ayew, né? Ayew, acho que fala assim, Ayew, né? A-Y-E-W, né? Se escreve realmente André normal, A-N-R-D-R, obviamente, Jordan, né? R-D-R, óbvio, né? André Ayew e Jordan Ayew. Além deles, claro, tem outros bons jogadores, como o Lamptey, né? O Tarek Lamptey, goleiro, o Atzig, o Lawrence Atzig, né? O Iñaki Williams é bom também, né? Tem até o irmão dele também. Ele tá jogando na Copa do Mundo, só que não a mesma seleção. Senão ia ser praticamente 4 irmãos, né, na mesma seleção, 2 duplas. Mas aí não é o caso, né? No caso, tem o Iñaki Williams e o Nico Williams. O Nico Williams joga com a seleção da Espanha, né? O Iñaki Williams de Gana, né? E os 2 irmãos, o Ayew, né? O André Ayew e o Jordan Ayew. O Sulemana, né? O Kamaldeen Sulemana. Tem o Semenyo, muito bom também, joga no Manchester City, né? Na Premier League. Marcou acho que 12 gols nessa temporada da Premier League. Deu 15 assistências, muito bem também. O Bukhari, né? Bukhari, né? O Osman Bukhari. O Pencil, né? O Kudus, o Mohamed Kudus, né? O Mohamed Kudus. O Abdul Samed. Tem jogadores interessantes também. E o Panamá tem alguns bons jogadores, como o José Luiz Rodrigues, né? Que é o Puma Rodrigues, né? Joga aqui no Brasil, no Vasco, né? O Cecílio Waterman, né? Tanto que o Brasil até enfrentou o Panamá, aquele último amistoso antes de ir viajar para os Estados Unidos para jogar a Copa do Mundo, né? O Brasil ele fez mais um amistoso desde depois a Copa do Mundo, né? Misturou com o Marrocos, 1-1, jogo contra o Haiti essa semana, depois Escócia, né? Enfim, o Brasil ganhou de 6-2, jogo no Maracanã, Rio de Janeiro, né? Aí, bons jogadores, José Luiz Rodrigues, né? O Puma Rodrigues, o Cecílio Waterman, o Carlos Rave, que é um golaço, né? Enfim, o Carlos Rave, o Ismael Dias, né? O Fajardo, o Edgar Bárcenas, o goleiro, né? O Orlando Mosqueira. Você tem jogadores interessantes, né? O Fidel Escobar, o Luiz Mejia, né? Enfim, jogadores muito interessantes, né? Lembrando, né, que a seleção de Gana nas eliminatórias africanas, né, da Confederação Africana de Futebol, da CAF, ficou em primeiro no seu grupo, né? Se classificou diretamente, não precisou disputar a repescagem, né? Uma vaga extra, repescagem mundial, né? Seleção de Gana se classificou em primeiro no seu grupo. Em 10 jogos, quase ficou invicto, né? Só perdeu um jogo apenas, ganhou 8, empatou 1 e perdeu 1, né? Marcou 23 gols e tomou 6, então o saldo de gols foi 17, somou 25 pontos. Enfrentou adversários bem fracos, né? Como Madagascar, Mali, Comores, República Centro-Africana e Chad, né? Realmente seleções bem inferiores, que realmente praticamente nunca disputaram a Copa do Mundo, né? Evidentemente. Mas esse é um jogo muito interessante, né? De Gana e Panamá. Obviamente as seleções vão enfrentar depois as seleções em tese, na teoria mais forte. Claro, eu digo teoria porque Copa do Mundo nunca tem jogo fácil, né? Nunca tem jogo fácil. Sempre é um jogo complicado, muito difícil. Tem que ter muita técnica e aproveitar a chance que tiver pra botar a bola na rede e fazer gol, e muita tática. Muito estar bem organizado ali em campo. Claro que as seleções de tese são mais fracas, jogam futebol mais defensivo, né? Aproveitam, saem em velocidade, os contra-ataque, né? Transição ofensiva ou contra-golpe, como chama, a mesma coisa, contra-ataque, transição ofensiva, contra-golpe são sinônimos, né? Alguns na redação, né? Governo, igreja governamental, estatal, a mesma coisa, tipo isso, né? Enfim, então, claro, podem tentar se impor também, fazer uma tabela, driblação, drible, chute fora da área, tem várias formas de você ganhar, né? Eu vou discutir aqui, como você já sabe, já falei em outros vídeos, né? Mas enfim, então essa realmente a seleção de Gana foi bem superior. E a seleção do Panamá também foi muito bem. Nas
eliminatórias da América, né? América Central e do Caribe, evento da CONCACAF, né? Como você sabe, o Panamá é CONCACAF, né? Não faz parte da América do Sul. A América do Sul aqui só são 10 países, né? 6 classificados diretamente, teve uma vitória repassagem, a Bolívia acabou não avançando, eliminado praticamente pro Iraque, né? Né? Enfim, que é Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai, então na Copa do Mundo os que foram eliminados, que é Bolívia foi eliminado, Chile, Peru e Venezuela, né? Enfim, o Panamá, nas eliminatórias da CONCACAF, né, se classificou. Teve duas fases, lá tem duas fases, né? Fase 1 e fase 2. A primeira fase ficou à frente de Nicarágua, né? Nicarágua, Guiana, só Guiana, que tem Guiana Francesa, né? Belize e Montserrat, né? Montserrat, acho que é assim. E na segunda fase ficou à frente de Suriname, Guatemala e El Salvador. El Salvador já disputou a Copa do Mundo lá atrás, em 1986, 82, enfim. Os jogos, pelo que eu tô vendo aqui, ficou invicto, né? Na primeira fase ganhou os 4 jogos, né? Marcou 10 gols, tomou 1, saldo de gols foi 9. E o segundo ganhou os 3 jogos e empatou 3. Marcou 9 gols, tomou 4, né? Contra Suriname, Guatemala e El Salvador. Suriname não disputou a Copa do Mundo, realmente. De Guatemala também, não, só são guatemalteca, né? Guatemala. Inclusive a capital do Panamá é a cidade do Panamá. Da Guatemala, a cidade da Guatemala, né? E tem do México, cidade do México. Todas as cidades também. A capital dos países, né? É cidade. Cidade do. É o nome do país. Cidade do México, a capital do México. Cidade do Panamá, a capital do Panamá. Cidade do Guatemala, capital do Guatemala. Cidade do Kuwait, eu acho, capital do Kuwait. Cidade de. Esqueci agora. No país, enfim. Eswatini, sei lá, esse país africano. Enfim. Mas de qualquer forma, né, eu acho que a seleção de Gana deve vencer. Claro, Panamá é bom, poder ser Panamá, sim, Panamá é das Américas, tudo, mas eu vou torcer pra Gana. Seleção africana, quero que a seleção africana vença. Eu acho que, se eu não tiver enganado, só teve uma seleção africana vencendo nessa rodada de estreia, nessa primeira rodada, né, da fase de grupos, né, da Copa do Mundo, né, que, se eu não tiver enganado, posso estar errado, foi Costa do Marfim, né, que venceu o Equador, né, o jogo lá na Filadélfia, na Pensilvânia, no estádio Lincoln Financial Field, que é inclusive o estádio que o Brasil vai jogar contra o Haiti, né, que foi com o gol do Diallo, a Maria Diallo, foi no domingo esse jogo, né, tem 3 dias, foi no domingo dia 14, né, na segunda dia 15 teve, não sei se teve uma seleção, teve o Egito, né, jogando contra a Bélgica, empatou 1-1, ontem de seleção africana teve, na segunda dia 15 teve o Egito, né, empatando novamente com a Bélgica, e o principal jogo foi de Cabo Verde, com a Espanha, claro, né, o goleiro Josimar, né, José Évora Dias, mas assim como vozinha, né, fechando o gol, né, aí ontem, de seleção africana, teve, se eu não tiver enganado, teve Senegal, claro, contra a França, acabou perdendo pra França, né? Não se me engano, não. Foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo, né? Perdeu por 3-1, vocês sabem, os 2 gols do Mbappé, né? Que o Mbappé de Barcola, né? O Senegal fez com o Ndiaye, acabou. Não jogou bem, a seleção do Senegal acabou perdendo do Paptial, né? Lá no estado de Nova York, Nova Jersey. Não conseguiu repetir aquele feito, né? De 2002, quando o pentacampeonato do Brasil foi pentacampeão, né? A Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul, que foi o jogo aberto na época, França e Senegal, a França ganhou com 1-0, gol de Papa Bobo Diop, né? A França que era então campeã do mundo em 1998. Essa é parecida, foi campeã, depois chegou final, né? Enfim, mas acabou não conseguindo repetir. Só se enfrenta 2 vezes na história, França e Senegal. E as duas foi na Copa do Mundo. Uma deu Senegal, lá em 2012, gol do Pablo Diop, e agora deu França, 3-1 ontem, né? Que foi ontem. No estádio MetLife Stadium, Nova York, Nova Jersey, onde o Brasil jogou contra o Marrocos, como já sabe, tem França e Senegal, vai ter outros jogos também, o da Alemanha, né? Contra o Equador, acho que vai ter, para Inglaterra, contra o Panamá, né? E vai ser o estádio da final da Copa do Mundo, né? Do Mundial, como você já sabe, né? Cabe mais de 80 mil pessoas. Mas enfim, né, galera? Realmente, eu acho que a seleção de Gana pode vencer, surpreender. Então é isso mesmo. A seleção africana teve, claro, um resultado foi interessante no Brasil, o Marrocos, mas também o Marrocos é uma seleção muito forte, né, com grandes jogadores, né? O Hakimi, Achraf Hakimi, o Brahim Diaz, o mais Howie, né? O Boni, o José Bono, o Saibari que fez gol, e tantos outros jogadores, né? A Costa Marfim, claro, né? Com Diallo, né, o Franquissier, enfim. E hoje a seleção de Gana, né? Hoje também teve a República Democrática do Congo, né? Outra seleção africana, que empatou com Portugal, resultado histórico. Os principais estados da seleção africana foi um desempate, né? De Marrocos com o Brasil, mas como eu já falei, não era surpresa, porque Marrocos é uma seleção muito forte. E os empates, né? De Cabo Verde com a Espanha e da República Democrática do Congo com Portugal. Teve uma derrota também, uma derrota acho que só sofreu, a seleção africana foi a goleada, né? Da Tunísia. A Tunísia tomou de 5 para a Suécia, né? Lá no estádio de Guadalajara, no México. Até o técnico tunisiano foi demitido. Foi o 4º técnico só a ser demitido na história das Copas do Mundo, né? Durante as Copas do Mundo, né? Obviamente que eu falo. Durante o 4º técnico a ser demitido durante uma Copa do Mundo, né? Teve outros também, até o técnico brasileiro, Carlos Alberto Parreira, ele tinha sido campeão em 1994, tinha assumido a Arábia Saudita, né? Em 1998 tinha sido demitido também na Copa do Mundo com a França. E tudo mais.
Mas enfim, né, deixando isso pro lado, eu acho que a seleção de Gana é mais forte, em tese, né? Tem ótimos jogadores, os irmãos Ayew, né? O André Ayew, o Jordan Ayew, o Iñaki Williams, é mais qualidade mesmo. Tem pelo menos 3, 4, 5 jogadores muito bons, como o André Ayew, o Jordan Ayew, os irmãos Ayew, o André Ayew, o Jordan Ayew, o Iñaki Williams, né? O Semenyo, muito bom, joga no Manchester City, na Premier League, né? Antônio Semenyo, né? O Bukhari, né? O Osman Bukhari, né? O Lamptey, muito bom, o Tariq Lamptey, né? Enfim. Então, eu acho que vai dar a Gana, pelo placar de 3-1, né? Um gol do André Ayew, do Jordan Ayew, os dois do irmão Ayew, né? E outro do Semenyo, Antônio Semenyo, né? O Iñaki Williams vai fazer hoje, né? Vou dizer até a escalação, já tava esquecendo de dizer, né? Lembra que outra coisa, né? Essa formação de jogo passa exclusivo na Casa TV, né? TV do Casimiro Miguel. Casimiro Miguel, só na Casa TV, né? Se não me engano, a narração do Marcelo Razan, né? Comentários do Rafael Oliveira Mexará, Amanda Viana e Juliano Cabral, né? Ou não. Enfim, a seleção de Gana veio pro jogo com Atzig no gol, né? Laurence Atzig, o goleirão, né? Lateral direito com Mensah, Gideon, Mensah, dupla zaga com Mohamed Salisu, Ali Seydou e na esquerda Tariq Lamptey no meio campo com Thomas Partey, Abdul Samed, na seleção Abdul Samed e Sulemana, Kamaldeen Sulemana, e no ataque Mohamed Kudus na esquerda, né? Antônio Semenyo na direita e Jordan Ayew no meio. André Ayew, irmão dele, fica no banco, o Pence, o Bukhari, né? Enfim, tudo mais, né? Iñaki Williams também titular. Como eu falei, o ataque, o Iñaki Williams na esquerda, Semenyo na direita e Jordan Ayew, né? O André Ayew fica no banco, o Bukhari, o Pence, enfim, o Fatal, né? Abdul Isahak Fatal, o Caleb Yerenki, né? Enfim, tudo mais. O Dico, Alexandre Dico, o Seido e tudo mais, né? E o Panamá, né? A seleção Panamá vai vir pro jogo com Mosqueira, Orlando Mosqueira, atrás dele com Davis, né? Eric Davis, do Brizaga, com Fidel Escobar, Andrés Andrade, e na esquerda com Amir Murillo, Michel Amir Murillo, meu campo com César Blackman, Christian Martinez e Aníbal Godoy, e no ataque Edgar Bárcenas na esquerda, né? Carlos Harvey e José Luiz Rodrigues, né? E do Cecílio Waterman também, né? Meu campo, eu confundi, César Blackman, Aníbal Godoy e Carlos Harvey. O ataque Edgar Bárcenas na esquerda, Cecílio Waterman e José Luis Rodrigues. O Fajardo fica no banco, o Adalberto Carrasquilha, o Quinteiro, né? O Alberto Quinteiro no banco de reserva, né? Eu me chamo Murillo, né? O Mejia, Luiz Mejia, como quer dizer, Federação Panamá, Panamá, Gana. Enfim, é isso, né? Se gostou do vídeo, deixa um like, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha pra fortalecer o canal. Chega logo dos 1000 inscritos, 4 melhores assíduos, meu canal começa a ser monetizado. E é isso, né? Podem comentar que vocês acham que vai vencer, se Gana ou Panamá. Acho que Gana vai vencer, placar de 3-1. Dois gols dos irmãos Ayew, né? Um do André Ayew, outro do Jordan Ayew e outro do Semenyo, Antônio Semenyo, né? E o Panamá vai descontar com o José Luiz Rodrigues, né? 3-1 Gana contra o Panamá, esse é meu bolão, né? Mas enfim, é isso, né? Se gostou do vídeo, deixa um like, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha pra fortalecer o canal, ativa o sininho nas notificações, pra você compartilhar o vídeo novo. Você receber, né? Meu nome de atualização é isso, né? Valeu, falou e fui, até o próximo vídeo. Vai, Gana, vence o Panamá, ou vai Panamá, né? Se for melhor, ou o Mr. Empate. É isso, valeu, falou e fui, até o próximo vídeo.